infernos embaixo da terra, raiva como uma guerra mundial, assim, né? Os infernos conhecendo isso. Mas às vezes as coisas menores acontecem, né? Basta um mosquito chegar perto, basta alguém cruzar na nossa frente, basta coisas pequenas, aquilo já nos coloca, né? Mas é essencialmente uma visão que a gente é dominado por essas emoções, né? Alguma dessas emoções, e dali a gente colhe os frutos correspondentes, né? E isso vai depender daí da condição secundária que aparecer, né? A condição secundária que aparecer. Então, a mesma condição secundária pode fazer aflorar os 6 tipos de emoções perturbadoras, né? Então, uma mesma pessoa pode fazer aflorar isso, né? Uma pessoa da família, um amigo, uma pessoa próxima, né? A gente pode ter raiva dela, a gente pode se sentir carente dela, a gente pode se sentir cansado dela, a gente pode se sentir apegado, a gente pode daqui a pouco se ver competindo com ela, ver quem faz não sei o quê. Ou a gente pode também ter orgulho de ter essa pessoa por perto e ficar se achando porque, enfim, achou a pessoa certa, né? Então a gente tem essas propensões, né? Aí a gente viu até a quarta, na verdade, né? Que é o caminho. Agora começa o caminho, de acordo com o Buda, né? Então a primeira coisa que o Buda vai ensinar, no caminho de 8 passos, é ter o primeiro passo, que é a motivação. Mas é a motivação do quê? Motivação do quê, né? Então a pessoa vai ter a motivação de ultrapassar a roda da vida. Tem sagui ali, né? Com saguis grandes, você tava vendo, né? É, o mix dele, né? O mico, grande ele, né? Não, tinha um gordinho que passou ali. Tá igual aquela pessoa da banana, né? Tá igual lá do versículo que você falou que na banana de calor. É, o sagui, mas eles comem jabuticaba, né? É, os mais gordinhos são os que vêm comendo a mão mais rápido. São mais espertos. É só segurar e meditar que lá no ar. Isso daqui não são abusados, não? Não são Depois abusados, da não? terceira banana, Tá. Eles fecha a ficam. cozinha que eles invadem. É, já estão abusando da casa já. É. Já entra dentro de casa pra ficar sozinho. Não, lá não posso deixar a janela aberta não, porque senão se eu encontrar a bagunça. Começa a escolher qual banana. Aí correu, mas não gostou, ficou um pouco da outra, né? Aí tem. Bom, a gente tá vendo, aí tem a motivação. Aí o sistema da motivação dá para destrinchar, assim, hoje à tarde a gente vai ver um pouco esse roteiro de motivação, né? Que o Lama fez. Na verdade, ele é uma descrição da imagem de Guru Rinpoche, do nascimento no Lótus, né? Que a Cláudia até fez uma transcrição do ensinamento do Lama, que é esse roteiro do nascimento no Lótus, né? Sobre isso. Que é como a gente olhar para o lodo de Sansara e para as lágrimas do Sansara e fazer brotar alguma coisa que não mais Sansara dali de dentro, né? Ou seja, como que a gente pode olhar para a confusão e ao invés de querer embarcar naquela confusão, responder ali dentro, conseguir fazer alguma outra coisa. Então a motivação vai tratar disso. Mas aí tem vários níveis disso, né? Porque pode surgir a motivação no caminho do ouvinte, por exemplo. A pessoa pode ter a motivação dela se livrar daquilo, porque ela não se aguenta mais. Mas pode ter a motivação Mahayana, que é a motivação onde a pessoa ela entende que não só ela tem aquilo, como o pai dela tem, a mãe dela tem, os irmãos tem, os filhos tem, os vizinhos tem, os amigos, todo mundo tem aquilo. Ou seja, dukkha, a impermanência, essas coisas atingem todo mundo. Aí ela tem uma motivação que na verdade abarca os outros, né? O sentido da prática dela, o que vai fazer ela sentar para praticar, vai começar a abarcar os outros também. Aí tem mais força. Por isso que muitas vezes eles comparam o caminho Mahayana como se fosse uma mãe, né? Porque pensa assim, aí a pessoa ela tem que acordar de madrugada para fazer alguma coisa. A energia dela é assim, né? Agora se ela tem um filho que todo dia às 2 da manhã abre o berreiro, né? Chorando, ela não vai ficar pensando se ela tinha que levantar ou não, porque depois eu levanto, depois eu vejo o que é. Então tem muito mais energia, porque tu tem alguma coisa que é como se estivesse na dependência de você, né? Vai isso ficar bem evidente.
Então a pessoa ela tem um combustível muito mais forte, um aditivado, assim, que é capaz de impulsionar mais forte. Inclusive o Buda ele fala que a motivação da própria pessoa, ela mesma ultrapassar isso, ela não é uma motivação que vai levar à eliminação final. Ela vai precisar em algum momento abarcar os outros seres. Por quê? Porque quando ela consegue abarcar os outros seres, ela vai passar a contemplar em separatividade. Os seres são todos interligados uns com os outros, né? Não tem separação. Por quê? Porque se os outros seres estão mal e ela olha para os seres, ela não tem como não ser afetada por aquilo. Né? E ela entende que se os outros começam a avançar, aquilo para ela se torna uma fonte de alegria também. Então ela vai vendo a separatividade do processo todo que já existe. Né? Então ela só vai se dar conta disso. Aí vem a motivação. Aí na imagem de Guru Rinpoche isso é simbolizado por um lodo, que tem as 6 emoções perturbadoras ali dentro, pela água que fica acima, né? E aí surge um talo ali, né? Nessa dana, né? Aqui é essa imagem aqui, né? Depois vocês podem olhar, tá na página seguinte da página principal ali, tem essa imagem de Guru Rinpoche. Que ele está sentado sobre uma flor de lótus. Isso é interessante. Todos os Budas são representados sentados sobre uma flor de lótus. Isso é muito profundo. Por quê? Porque o lótus, ele é uma flor que ele não vai assim, ele vai dar num lugar extremamente ensolarado, que chove, que se não chove as pessoas vão irrigar, e que tem florzinhas perto, e que tem um clima super agradável, super propício para ele crescer, que é bem cuidado. Não, o lótus, ele justamente ele tem essa magia porque ele vai nascer de um terreno extremamente infértil. Vai ter pedra, vai ter espinho, não vai ter sol, não vai ter água direito. Um terreno que a princípio não nascia nada. E aí nasce o lótus, que é alguma coisa que aparentemente não brota da causalidade que a gente veria ali dentro, né? Ou seja, um lugar que tu não dá nada, de repente surge um lótus. É uma coisa não causal. Aparentemente não causal. Por isso que todos os Budas, eles atingem a iluminação sentados sobre um lótus. Eles atingem a iluminação sentados sobre o Sansara. Por isso que o Sansara é importante para eles, né? Porque eles iluminam o Sansara. Ou seja, o lótus ele vai surgir de dentro da confusão. Então a gente vai manifestar essa capacidade de andar dentro da lucidez para poder atingir outros seres com essa motivação de alcançar eles. E aí no nosso contato com eles a gente vai vendo a confusão toda e isso vai nos impulsionando para poder aprofundar. Por isso que o lodo ele é importante para o lótus surgir. Se não tem lodo, não tem lótus. Então precisa do lodo da água para o lótus surgir. Então os Budas, é simples, se não tivesse Sansara não tinha Budas, né? O Buda só surge porque a percepção do Sansara ela acontece. Então a gente vai ter que olhar para isso, né? Então a motivação, primeiro passo. Aí o segundo, terceiro e quarto passo do Nobre Caminho Óptimo, eles vão falar da pessoa não realizar ações negativas em corpo, fala e mente. Paisagem. Então, não matar, não roubar, não trazer sofrimento através do sexo, não mentir, não caluniar, não difamar, etc. Né? Esse aspecto da fala ele é muito importante, é um aspecto que a gente não tem muito cuidado, mas ele é muito importante. Porque a fala ela consegue nos arrastar para paisagens muito negativas. Então eu lembro uma vez assim que aconteceu comigo, eu estava no RU, né, na universidade comendo, aí eu estava sentado sozinho numa mesa. Aí de repente sentaram 2 pessoas na minha frente, assim, com bandejão, botaram lá e começaram a comer. Aí essas pessoas começaram a conversar, falando mal de uma terceira pessoa que não estava na conversa. Falando umas barbaridades da pessoa. E eu só ouvindo, né? Aí de repente aquela pessoa chegou perto. E até eu tive raiva, fiquei olhando assim, né? Você fez isso. Eu caí naquilo, né? Isso é o problema da fala. Né? A gente arrasta as pessoas pela fala para paisagens negativas, né? Congela seres a partir da fala. Então a fala é uma coisa que tem que cuidar também. Né? Então isso assim, só para a gente ter uma ideia, essas
O que o Buda vai chamar das 10 ações não virtuosas, elas não vêm como uma disciplina. Ela vem como uma compreensão por parte da pessoa de que aquilo vai trazer confusão. É melhor que venha por uma compreensão. Tanto é que, historicamente, esses ensinamentos das 10 ações não virtuosas, eles surgem dentro do budismo, a partir do Buda, daquele sutra, a visita do Buda ao país dos Kalamas, né? Eu acho que Meditando a Vida, o Lama conta essa história, inclusive. Que é a história de que o Buda chega num lugar que já tinham passado muitos mestres, um melhor do que o outro. Aí cada um que passava dizia, olha, vocês esqueçam tudo que vocês ouviram, porque agora eu vou dizer para vocês como é que funciona. Aí eles diziam aquilo, passavam um tempo e ia embora. Aí voltava, aí vinha outro. E dizia, ó, esqueçam tudo, isso aí, não, isso aí é perda de tempo, agora eu vou dizer para vocês como é que funciona. Aí falava. Aí passava. Só que quando o Buda chegou lá, eles já estavam olhando assim, né? Mais um que chegou para dizer isso. Mas aí teve alguém que foi esperto o suficiente, de antes do Buda dizer qualquer coisa, ele contou essa história para o Buda. Tipo assim, e aí, como é que a gente faz para ouvir o que você vai dizer, ou você vai simplesmente dizer o que eles disseram pra gente? Senão, melhor nem dizer, pode virar as costas e ir embora, porque a gente já está cansado de ouvir mestre, né? Aí ele disse, não, é assim, vocês ouçam o que eu vou dizer como alguém que está examinando um ouro que está comprando. Com muito cuidado, com vontade de não querer ser ludibriado. Se aquilo que eu disser para vocês fizer sentido, vocês sigam, se não, vocês abandonem, vocês não têm apego nenhum. Aí eles ouviram. Então tá, então fala. Aí ele disse, se a pessoa, todos os seres aspiram à felicidade e se livrar do sofrimento. Não é verdade? Aí eles, é verdade, pode seguir. Aí, pode seguir. Então, se vocês aspiram à felicidade e se afastar do sofrimento, se vocês matarem alguém, vocês vão conseguir isso ou não? Não. Aí ele foi listando uma por uma das ações não virtuosas, foi explicando, aí eles foram entendendo, né? Então o Buda explicou desse jeito. O melhor jeito que tem de explicar. Isso corresponde ao segundo, terceiro e quarto passo. A gente não cometer ações em corpo, energia e mente, né? Evitar, né? No mínimo a gente tem motivação de não fazer isso, né? Às vezes é inevitável. A gente tem essa motivação, entendendo isso, né? A gente também não vai chegar numa perfeição nisso. É não matar. Vocês estão dirigindo um carro, vocês passam por cima de uma formiga, por exemplo. Vocês vão comer, nem vocês comam alface. Mas se eles estiveram naquela alface quando não estava plantada, se eles morreram quando vocês reviraram a terra, né? Quando vocês colheram e trouxeram aquilo até onde vocês moram, se eles morreram ali no meio. Não é assim, boi, vaca importa e os micro-organismos não são seres sencientes. E tudo ser senciente, entende? Isso é interessante. Na antropologia tem um texto muito bonito sobre isso, né? Ele não fala sobre o vegetarianismo, mas ele fala dessa cadeia de importância que a gente dá aos animais, né? É mais ou menos assim, os animais que a gente traz para o nosso convívio próprio, tipo cachorro, gato, essas coisas, né? A gente tem horror que façam qualquer coisa, mas os peixes ou outros seres que a gente não vê, eles caem numa região de visibilidade nossa, né? Então a gente não tem muito cuidado assim, né? Então ele fala de como que se construiu essa cadeia de importância dos animais, uns mais, outros menos, né? Interessante de olhar para isso, né? Os tibetanos, eles falam muito sobre isso. Existem seres em todos os lugares. Mesmo mal fácil. Na verdade, eles estão alertando, né, como a gente manter a motivação de andar nessa direção positiva, e a gente vai ter o maior cuidado de fazer isso, mas a gente não vai conseguir uma perfeição completa nisso, no nosso movimento. Né? Por quê? Porque daí a gente vai se colocar numa direção que é o quinto passo, que é de tentar trazer benefício aos seres. Tentar, no mínimo, não atrapalhar as coisas, né? E tentar, de alguma maneira, ajudar. De alguma maneira, tentar se colocar numa direção positiva. Então, ele vai falar sobre isso. Isso é o quinto passo, né? Aí que o Buda vai introduzir a meditação em silêncio. Vocês vejam, eu não falei de meditação até agora, né? Só fiquei enrolando vocês, né? Eu não falei de meditação. Fiquei contando história aqui. Por quê? Porque para a pessoa realmente sentar e aquilo funcionar, ela vai ter que ter essa base. Senão ela vai sentar e dizer, não, isso aqui dá muito trabalho, vamos embora, desistir. Né? Eu também não consigo, ou a pessoa vai sentar e ela não vai saber
lidar direito com aquilo que vai invadir o silêncio dela. Porque o silêncio, ela não está criando um ambiente artificial. Ela está simplesmente olhando para como a mente dela já opera. Ela vai se assustar. Porque ela imaginava que ela era uma pessoa um pouco melhor. Ela imaginava que ela não tinha tantos karmas, que ela não tinha tantas coisas, né? Você falou dos seres sencientes, mas tem seres ofensivos. Se a gente não mata, eles matam. Ah, sim. Se tu tiver vermes, é melhor te livrar deles. Pois é. Piolhos, é melhor se livrar deles. Carrapatos. Mas o que é importante nesses casos, né? Precisa, né? Os vermes, tudo bem. Mas o que acontece é que é importante a gente não ter raiva. É muito importante a gente tirar a nossa motivação, né? Ou seja, tu mata não por raiva, não por nojo, não por aversão. Né? Tu aspira que eles encontrem um renascimento melhor. Ou seja, tu está fazendo aquilo não dentro de uma paisagem negativa, né? Isso faz toda a diferença. Então se a gente faz lá, porque lá no Dharmata, por exemplo, a gente tem um cachorro, um escuro. É um cachorro velho já, meio manco já. E volta e meia tem pulga, tem uns troços que grudam nele lá, né? Aí, preservar a vida do Scooby, né? Então eu dou um banho, aí a gente recita a mantra, né? Aspira que eles encontrem um renascimento melhor e aí tira os bichos, né? Fazer o quê, né? Também tá com verme, vai dar remédio para verme, os vermes vão morrer. Mas a gente aspira que eles encontrem uma condição melhor, né? Porque nesse sentido a gente sempre toma uma posição, né? A gente toma uma posição de evitar mesmo, né? Trazer, mas tem vezes que não dá, então a gente retira isso que precisa, né? Desses seres, né? Mas a gente faz isso sem ter raiva, sem ter aversão, sem ter nojo, sem ter uma paisagem negativa dentro, né? De destruição. Porque eles são seres e a maneira que eles encontraram de sobreviver é assim, né? Então, esse é o mecanismo, né? Mas a gente retira eles, mas sem essa paisagem negativa dentro, né? Essa é a prática, né? Aí vai vir a meditação. Dentro do nobre caminho de 8 passos e 4 novas verdades, a meditação é o 10º passo. Tu bota assim, 4 novas verdades, mais os 5 primeiros passos do nobre caminho. Aí vem a meditação, né, 10. Não é que a gente vai ter que primeiro fazer uma formação extensa nesses itens todos, né, para depois começar a meditar. A gente faz tudo isso meio junto. Entendendo que o tanto que a gente melhora nas partes anteriores vai nos facilitar muito a meditação. E o tanto que a gente avançar na meditação em silêncio vai melhorar a nossa compreensão desses aspectos que vieram antes. Por quê? Porque a pessoa melhorando esses aspectos anteriores, quando ela sentar para meditar, ela vai estar mais pacificada. Ela vai ter melhorado as relações um pouco, a ponto de quando ela sentar, ela já não vai ser invadida por relações mal resolvidas. Porque vocês observem, o que invade a nossa meditação sempre é o cotidiano. Sempre é o cotidiano. Coisas, urgências que a gente tem para fazer, pessoas que a gente tratou mal, que trataram mal a gente, coisas assim, né? Que vão invadindo. E coisas que às vezes a gente parece que tem que resolver aquilo, senão não tem como resolver. E a pessoa vai entendendo impermanência, ela vai entendendo insatisfatoriedade, ela vai vendo que não tem como resolver aquilo de maneira completa. Ela vai pacificando as relações e ela vai naturalmente melhorando. Quando ela sentar para meditar e fazer chamata, ela vai poder avançar muito mais rápido. Então isso são como que coisas que andam práticas preliminares, tem a meditação em silêncio, que a gente trabalha para poder de fato aproveitar o silêncio. Uma pessoa sentar e os conteúdos aflorarem, ela conseguir olhar para os conteúdos sem ficar dominado por eles, né? Do contrário, vai surgir uma pessoa que perturba, vai surgir algum conteúdo, a pessoa vai sair correndo, vai se levantar e vai embora. Não, isso aqui eu vou lá resolver isso, né? Agora que eu me lembrei, eu tinha até esquecido, a meditação foi ótima, porque ela me ajudou a lembrar que eu tinha que resolver aquilo, eu vou lá e resolvo. Em vez de fazer qualquer outra coisa, né? Então isso é interessante. Essa visão anterior, ela vai enriquecer a meditação. Vai fazer a meditação funcionar. Aí nisso a gente vai ver detalhe, o que seria essa meditação, né? A gente vai ver chamata impura, chamata pura. Mas a gente vai ver isso a partir dos elementos.
vai ver isso a partir da energia, né? Que é o que realmente nos perturba, o que realmente nos faz perder o foco. E realmente, quando a gente consegue colocar o nosso foco em alguma coisa, é aquilo que nos faz se manter no foco, né? O que nos faz manter um foco no silêncio é a energia. Não só na meditação, em qualquer coisa. Né? Eu lembro que era pequeno, meu pai lia jornal, e ele tinha uma capacidade de absorção assim, naquilo que era inacreditável, porque às vezes ele estava lendo aquilo, aí eu chamava ele, o cachorro latia, tocava o telefone, e ele estava assim, que ele nem piscava, né? Lendo alguma coisa. Né? Então isso é niroda. Isso é um tipo de... Não sei se tinha mulher pelada ali no meio, o que ele estava vendo, né? Mas era alguma coisa que a energia dele ficava ali, né? Então a pessoa está ali porque aquilo é muito interessante, a energia está ali dentro, né? Mas se a pessoa vê alguma coisa que não chama a atenção dela, não tem nada. Porque a energia não brotou ali dentro, né? Então o que nos faz dispersar a mente, o que nos faz deixar a mente focada é a energia. A gente vai olhar esse detalhe, né? Como fazer isso dentro da meditação. Então esse é o 6º passo da meditação. O 7º passo, o Buda ele vai ensinar a sabedoria, que é prajna. Você vê que demora, né? Porque aí vem prajna. Por que prajna? A prajna agora, a pessoa vai conseguir então olhar com mais cuidado do que ela chama de realidade. Então, o que ela vai chamar de vida, de existência, de realidade das coisas, ela vai conseguir, porque ela está mais calma, mais tranquila, ela vai conseguir olhar melhor para isso com profundidade sem ficar dominada. Ela vai reconhecer a vacuidade, ela vai reconhecer a luminosidade, ela vai reconhecer a separatividade da mente construindo aquilo. Só que para isso ela vai precisar estar um pouco calma, né? Tem um livro que eles lançaram agora, muito interessante, chama, em inglês, né? É Heart Attack Sutra, o Sutra do Ataque do Coração, que é um comentário sobre Prajnaparamita. Muito interessante o título. Por que isso? Porque se conta que historicamente, quando o Buda deu esse ensinamento, 500 arhats morreram. Né? Tiveram um ataque do coração, assim, né? Por quê? Porque se diz que eles estavam presos numa visão de perfeição da prática espiritual. Eles não tinham compreensão da vacuidade. Então eles tinham a sensação de que o samsara era externo e de que eles se eles conseguissem se manter numa retidão de não responder aos impulsos, de não responder aos pensamentos e se manter numa dimensão de pureza interna, assim, nesse sentido, eles atingiriam a iluminação. Eles pensavam, bom, eu estou quase lá. Acho que eu estou quase lá. Aí o Buda vem e fala sobre a vacuidade, ou seja, não, as formas, todas essas formas que vocês estão com medo, vocês estão fugindo, elas são vazias. Todas essas sensações que vocês têm medo e que vocês evitam, elas são vazias. Né? Essas percepções que vocês ficam discriminando sobre as coisas, no fundo elas são vazias. E assim ele vai, né? Essas estruturas kármicas que vocês rejeitam, a essência delas é vazia. E por aí vai. Aí, só que para tu dar uma notícia dessa, a pessoa tem que estar um pouco estável, né? Senão ela tem um piripaque. Por isso que é importante fazer um monte de chamata antes de a pessoa conseguir mergulhar de fato nisso, né? Porque aquilo choca, né? Se vocês forem ler o Sutra do Coração, que está aqui nessa dana, né, do Prajnaparamita, ele é chocante. Porque ele vai falar que não tem... não há existência de sofrimento, não há sofrimento, não há existência de sofrimento, não há caminho, não há liberação, não há realização. Aí ele diz, uma vez que os bodhisattvas não tem nada para atingir, como não tem nada para atingir, eu estou fazendo o que aqui, né? Medito, me esforço, fico com dor nas costas, dor no joelho, pago o retiro, financio aqui no festa, não sei o quê. Eu não tenho nada para atingir. Né? Eu quero de volta então, quero alguma coisa. A gente fica com essa sensação de meta, né? De ranking, de chegar a algum lugar. Enquanto que a gente vai simplesmente ser descortinado por alguma coisa que já existe, a gente só não está reconhecendo. Então isso é prajna. Prajna vai nos oferecer isso. Mas que a gente só que prajna é interessante porque o ensinamento do Sutra do Coração ele é interessante porque ele é como um barco, né? Ele diz isso. Ele nos leva de uma margem até a outra do sofrimento. Então o mantra do Prajnaparamita ele significa isso. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha significa atravesse completamente, atravesse até outra margem. Esse é o significado do mantra, né? Ou
Se a gente olha para alguma forma, a gente olha para um telefone, a gente olha para um casaco, a gente olha para um banquinho, a gente olha para uma almofada, a gente olha para alguma coisa que aparentemente é do samsara, alguma coisa limitada, e a gente reconhece o ilimitado dentro do limitado. Ele é um barco que nos faz olhar para o samsara e reconhecer o nirvana dentro do samsara. Por isso que ele é muito incrível. Só que o oitavo passo, que é o último princípio, né? A gente vai simplesmente reconhecer essa natureza luminosa, essa natureza livre da mente, agora já sem necessariamente precisar das formas para poder fazer isso. A gente vai simplesmente repousar na natureza da mente. Uma vez que a gente contemplou muitas vezes a natureza da mente criando as coisas, agora a gente vai olhar direto para a natureza da mente sem precisar das coisas na nossa frente. Isso é o oitavo passo. Samasamadhi. Aqui tem Samasati, Dhyana, que é o sexto, Samasati, que é o sétimo, Samasamadhi, que é o oitavo. Oitavo passo do Abhidhamma. Aí a pessoa pensa, bom, acabou, né? Não. Aí, isso é visão. Aí tem meditação. A pessoa pensa, bom, mas eu já não meditei, já não fiz chamata, né? Já não fiz esse retiro tudo de chamata, não funcionou. Agora, meditação é o quê? É tu pegar toda essa estrutura até o oitavo passo e tu estabilizar ela. A meditação já não é mais alguma coisa que tu faz de perna cruzada, mas a meditação é a estabilização da visão, da realidade das coisas. Essa é uma prática em meio ao mundo. Por isso que alguns mestres vão chamar isso de não meditação. Mas é uma meditação, só que ela não é formal, ela não tem cara. Aí começa a surgir o que chama de samapati, que a pessoa se levanta, vai para o mundo e ela vai tentar manter essa visão em meio às adversidades. É o que a gente faz, né? Então a gente tem esse desafio. Então isso é a meditação, que é dentro desse caminho mais profundo, né? Isso é meditação, que é sustentar a visão em meio às circunstâncias. Porque até então pode ser que a pessoa só tenha feito isso diante de uma parede. Só que na hora que ela levantou, botou o sapato, ela esqueceu. Tudo pareceu tudo concreto de novo, né? Então o Buda falava exatamente sobre isso. Ele fala sobre o sapato. Porque a pessoa quando medita, ela vê uma coisa. Só que quando ela levanta, bota o sapato e sai, ela vê outra. Então ele diz, isso não é o ponto ainda. O ponto é quando a pessoa, quando ela está sentada, ou quando ela levanta e bota o sapato, ela consegue manter a visão. Isso é samapati. Então, porque tem esse processo de meditação, a ação passa a acontecer de maneira natural, sem contradição. Só que precisou de um período de estabilização da visão para a ação acontecer. Isso eu acho que é uma grande maravilha que o Dharma traz para a nossa cultura, né? No sentido assim, a gente entende as coisas, só que a gente já quer partir logo para a ação. Aí a gente se atrapalha, né? Porque a gente não conseguiu estabilizar aquilo, a gente não contemplou o suficiente, aí aquilo não funciona. Então eles colocam isso, aí tem uma ênfase muito grande na meditação, ou seja, técnicas que vão nos possibilitar amadurecer a visão de modo a sustentar ela em meio às adversidades, em meio às formas, em meio às emoções, em meio à complicação toda. Né? Aí a ação passa a acontecer. A ação passa a acontecer. Aí essa ação ela vai ter não só um caráter de sustentação da visão com relação à vacuidade das coisas, com relação à separatividade da mente, mas ela vai ter um enfoque muito grande nas 5 sabedorias. Que o que a gente vai ver hoje à tarde dentro desse roteiro de 21 itens, né? Tem um pedaço grande que é dedicado às 5 sabedorias. Que é como que a gente, então, uma vez que a gente descobre que a nossa mente constrói a realidade, como é que a gente faz para construir ela de uma direção positiva? Aí surgem as 5 sabedorias. Como usar a sabedoria do espelho, entender o outro no mundo dele, de maneira profunda. Como olhar para o outro e conseguir investigar qualidades que ele tem. Em vez de ficar preso na aparência kármica que ele pode nos oferecer, como a gente conseguir ultrapassar o próprio nascimento que ele dá para ele mesmo. E conseguir olhar aquilo de maneira além do próprio olhar dele. Porque se a gente que está olhando de fora não consegue, que chance ele vai ter? Ele preso dentro daquilo, né? Pouca chance. Então a gente tem isso, a sabedoria da igualdade. Aí vem a sabedoria discriminativa. Sabedoria da causalidade e sabedoria de Dhamata. São as 5 sabedorias. Então elas complementam uma etapa de ação no mundo. Isso está descrito naquele livro Mandala do Lótus.
É um livro amarelo, né? Está escrito isso também. Bom, Pode repetir o Sutra do coração? mantra? Gaté, Om Gate Gate, para Sangate Bodhisoha. Está na página... Não, é que eu não sabia como Ah, tá. Mas é fazer. Om Gate Gate, para Sangate Bodhisoha. Mantra do Prajnaparamita. O mantra é assim, a gente recita todo o sutra. O mantra, ele é a condensação do ensinamento do sutra, né? Então, como é que a gente pratica isso? A gente faz a leitura dele linha a linha. Pensar, contemplar, repousar. Aí, quando a pessoa